Tá difícil, gente, tá difícil que hoje resolveu o helicóptero, o passarinho, a vizinha gritar, a britadeira, funciona tudo ao mesmo tempo. Mas a gente consegue. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de como eu aprendi inglês, por que eu fui dar aula, como eu fui dar aula. Enfim, vou falar um pouquinho da minha relação com o inglês e como tudo aconteceu na minha vida, que vocês sempre pedem pra mim. Vou começar falando então como que eu aprendi inglês e o porquê, né? Meus pais sempre gostaram muito de ouvir música gringa, tipo, muito mais do que música brasileira. Por exemplo, o Edson, meu marido, cresceu ouvindo MPB, e sabe, tipo, tudo de MPB. Eu não, eu cresci ouvindo rock clássico, Queen, Beatles, Van Halen, Led Zeppelin, enfim, um monte de coisa que meus pais escutavam, mas tudo gringo. Eu lembro. Por que eu tô falando isso? Porque desde pequena, desde muito novinha, eu sempre escutei muitas coisas em inglês. Música, meus pais sempre assistiram filme legendado. O meu pai comprava fitas cassetes, os desenhos da Disney, quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, em inglês, com legenda em português. E assim, não é que eu sempre amei, eu lembro que eu odiava isso, queria matar ele, mas assim, hoje eu agradeço, porque hoje eu não consigo ver nada dublado. Desenho sim, lógico, né, um desenho até com a Nina e tal. Agora, filme dublado, gente, não dá pra mim. Quando eu fui despertando interesse por música, né, depois que eu superei a fase do El Chan. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Mas quando eu cresci um pouco, eu comecei a gostar muito de Backstreet Boys, Spice Girls. Ai, sou muito velha, né? Nessa época, os CDs vinham com encarte, a letra das músicas vinha escrito no encarte. Eu gostava muito de decorar a letra das músicas. O inglês foi despertado em mim por causa da música. Eu gostava muito de Backstreet Boys, então eu era muito viciada. E aí eu lembro que sempre vinha alguém e falava: ai, você nem sabe o que eles estão falando, eles estão te xingando e você nem vai entender. E eu não gostava disso, porque era verdade, né? Então me irritava. Então o que eu fiz? Eu comecei a ver a tradução das músicas, eu mesma, né? Porque na época não tinha internet, tá, gente? Então assim, não tinha vagalume pra você ir lá e ver a legenda, a música, não tinha nada disso. Então era o encarte e o dicionário. E eu gostava muito de fazer isso, de pegar as letras das músicas. Começou com Backstreet Boys, logo depois já veio o Eminem, que eu comecei a gostar muito de rap. E comecei a querer cantar rápido e decorar a letra e cantar certinho e saber o que ele tava falando. Até hoje eu gosto de ver a letra de uma música quando eu tô ouvindo ou quando eu gosto dela e decorar e saber, enfim, é uma coisa minha. Então eu traduzia as músicas, eu decorava, eu ouvia e lia ao mesmo tempo. E nisso eu fui aprendendo naturalmente o inglês, né? Tipo, sem precisar sentar e estudar, assim. Quando eu vi, eu já sabia muita coisa. É igual tem gente que aprende com jogo de videogame ensina muito, que às vezes você o jogo só tem as coisas escritas em inglês e você tem que ler pra poder passar de fase, né, por exemplo. Então você é obrigado, por conta de amar tanto o jogo, a aprender o inglês. Essas coisas ajudam muito, eu sempre indico pros meus alunos: jogo, música, filme legendado. Tipo, quando entram pra minha aula, a primeira coisa que eu falo é: nunca mais você vai assistir um filme dublado na sua vida, ok? Bom, beleza, isso foi o meu interesse em inglês. Com 15 anos, meus pais pediram pra eu escolher se eu queria fazer uma viagem pra fora ou se eu queria fazer aquela festa. Enfim, eu não queria fazer a festa, achava super cafona e tals, e eu preferi fazer a viagem. E na viagem eu escolhi ir pra Inglaterra. Na verdade eu não escolhi, eu queria ir pros Estados Unidos, mas não me deram essa opção. Então eu fui pra Inglaterra e lá eu fiz um curso, mas assim, quando eu fui pra Inglaterra, eu já sabia falar inglês. Já me virava tranquilamente, já conversava com todo mundo, já entendia super bem, por conta do aprendizado sozinho. Lógico que eu tinha aula de inglês na escola também. Não foi isso que me fez aprender o inglês, né? Igual muita gente tem aula de inglês, mas assim, não foi o principal da minha vida, as aulas de inglês da escola, sabe? Foi outras coisas. O que me fez aprender realmente foi eu gostar, foi eu querer, foi eu ir atrás. Eu tinha muito uma fissura de que eu ia encontrar o Eminem, que eu ia encontrar os Backstreet Boys e que eu ia poder trocar ideia. Desse nível de fã eu era. Sim, gente, eu já fui uma ridícula, uma adolescente ridícula. Aliás, não era nem adolescente, era criança, né? Porque eu comecei isso, eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Conforme eu fui crescendo, fiz o intercâmbio, aprendi mais um pouco, conheci muita gente de outros lugares do mundo, foi incrível. O que me deu mais vontade ainda de falar inglês e de aprender cada vez mais
Mas o momento que eu comecei a dar aula, né, eu trabalhava em shopping. Trabalhei a vida toda em shopping, tipo, desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos até, sei lá, 20 e tantos anos eu trabalhava em shopping. E eu não aguentava mais essa vida. Eu falava, gente, não é possível, eu sei falar inglês. Eu não vou ficar trabalhando em shopping o resto da vida. Porém, eu era muito tatuada já. Então assim, eu não podia arrumar emprego em aeroporto, em escritório, empresa, essas coisas já não me aceitavam mais. Então eu tive a ideia de entregar currículo em escola de inglês e dar um pouco de aula pra ganhar uma grana. Assim, nunca fui o que eu quis fazer da vida, nunca quis ser professora. Mas era uma coisa que eu achava que talvez pudesse me dar mais dinheiro, eu gostasse mais de fazer, fosse mais tranquilo. E não era mais o shopping, sabe? O shopping que eu não saía mais do lugar, né? Não tinha como crescer, enfim, era uma coisa muito frustrante, né? E aí eu consegui aula na Wizard. Eu estudei, quando eu era adolescente, na Wizard também. Eu gostava muito da metodologia de lá. E assim, eu gostava tanto de estudar na Wizard que quando eu tava indo mal na escola, ou quando, sabe assim, eu reprovava em alguma matéria, a minha avó que me pagava o inglês, ela me tirava do inglês. Então assim, o inglês era tão legal pra mim que o meu castigo era ficar sem fazer inglês. Enfim, e aí comecei a dar aula na Wizard. E aí eu estudei pra isso, lá eles dão um curso da metodologia, como eu disse, eu estudei lá, eu gostava muito da metodologia. Quando eu ensinei lá, eu gostei mais ainda. Beleza, depois de um ano dando aula na Wizard, eu não me lembro exatamente porque eu saí. Porém, depois eu pensei, poxa, eu podia dar aula particular de inglês e conseguir alinhar meu trampo de foto, né, os meus trampos, enfim, meus outros trampos com o inglês. E aí, gente, eu comecei a dar aula de inglês pra amigas minhas da faculdade. Começou com uma amiga, duas. E aí quando eu me vi, eu já tinha, sei lá, quer dizer, foi indo, não foi uma coisa rápida não, foi aos poucos. Mas quando eu vi, eu já tinha uns 6, 8 alunos, já dava pra me sustentar tranquilamente só com inglês, se eu quisesse. E aí é por isso que eu acho que eu dou aula de inglês até hoje. É uma coisa que assim, eu faço naturalmente, eu gosto bastante de passar conhecimento pros outros. O YouTube é uma prova disso, né, porque eu sempre tô aqui tentando passar um pouquinho da minha experiência ou do meu conhecimento pra vocês em relação a várias coisas diferentes. E é isso, aconteceu meio que naturalmente, meio que, né? Nossa, quando eu vi já tava fazendo. Minha família inteira é professor, minha mãe é professora, meu pai, minha avó, cada um de uma coisa diferente, mas todos estão nessa área, né? Sim, e a metodologia, uma coisa que vocês me perguntam bastante. Eu uso a metodologia inspirada na Wizard, né? Eu tenho os livros, então, como eu estudei lá e dei aula lá, pra eu ensinar, óbvio, que eu uso a metodologia, né, mais parecida com a deles possível. Eu gosto muito, é focado em conversação, a gente fala bastante. Assim, 4 aulas depois você já tá falando super legal, coisas que você não imaginava que tava falando, tá entendendo. É bem bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais ou saber das minhas aulas de inglês, é só ver na descrição. Segue no Instagram, nas outras redes sociais, pra quem tiver dúvida ou quiser mesmo se informar sobre as aulas. Eu ainda tô com alguns horários disponíveis também, pra quem quiser ser meu aluno. E é isso, gente. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Espero que não tenha ficado muito longo. Dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal pra acompanhar as novidades. E é isso, e comenta aqui também os assuntos que vocês querem continuar vendo, o que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos, tá? Um beijo, tchau!